Oi, gente, tudo bem? Olha só, tô aqui a Moda Crazy gravando esse vídeo porque pensei muito antes de gravar, mas eu pensei, cara, primeiro, eu sou uma pessoa da área da saúde mental, eu sou uma pessoa que preciso falar sobre certas coisas, mas que é difícil às vezes falar, até porque envolve algumas coisas que vocês vão entender. Então vamos lá. Eu postei essa semana, né, essas últimas semanas, sobre um luto que nós passamos aqui em casa de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, principalmente pelo meu esposo. E que a gente tinha passado 2 semanas próximas demais com essa pessoa e de repente ele teve a vida ceifada por um acidente automobilístico, a qual, na mesma corrida que o meu marido também corre. E, claro, né, vem as mídias sensacionalistas falar, criticar, e não é esse ponto que eu quero chegar aqui, até porque quem corre uma prova dessa, corre sabendo de todos os riscos. Acontece que o que eu quero falar é que esse final de semana aconteceu uma coisa bem engraçada comigo. E para todos não, mas talvez a maioria aqui saiba que sou cristã, sou capelã, né? Eu participo do Motoclube Cristo Riders, onde a gente viaja evangelizando, falando um pouco da palavra e também socializando com casais que também seguem da mesma crença e que deseja estar com pessoas que falem sobre Jesus. E isso é muito legal. E nesse final de semana, na minha igreja, aconteceu uma coisa séria e acho que precisa ser falado. Muitos sabiam ali que eu tava meio sumidinha da igreja, dos atendimentos, por conta desse momento que eu passei. E, e era uma pessoa jovem, com uma família jovem, um filho muito jovem. E a dor dessa esposa, dessa mãe, me comoveu muito. Meu marido tenta ao máximo possível manter o contato, saber se tá tudo bem. E aí, nesse final de semana, algumas pessoas vieram, me abraçaram e tudo continuou normal. Até uma pessoa que eu tenho muito apreço, mas muito apreço mesmo, eu comentei, além de tudo que eu passei, eu fiz um comentário que achei que podia, porque essa pessoa já falou também das suas grandes dores, dos seus sentimentos, mas eu comentei que, cara, minhas orações hoje é que meu marido não queira mais correr nessa corrida. Tem tantas outras formas dele suprir o amor dele pela motovelocidade, que a minha oração hoje é que eu não quero mais que ele corra ali. E eu não posso proibir ninguém a nada. Eu falo isso muito para as minhas clientes que eu atendo. Mas eu posso orar. É o máximo que eu posso oferecer nesse momento. É uma oração para que ele sinta no coração de não correr mais. Novamente, não é pelo campeonato, não é por nada. É o meu sentimento. E, pasmem, essa pessoa se transformou assim, falando que é absurdo, porque senão que eu não acreditava em Deus, porque Deus vai fazer a vontade dele, seja na pista ou não sei o que. Eu sei que assim, ó, começou a falar. Eu tava com uma pessoa do lado, recém-convertida, que eu amo demais, que é do mundo das motos. E depois que a gente saiu dali, ela falou, cara, que eu fiquei constrangida o jeito que ela falou com você. E você simplesmente abaixou a cabeça e ficou quieta, porque realmente aquela Luciana de antigamente, meu Deus, ia falar umas coisas que eu tava com vontade de falar. Mas graças a Deus, Deus tá me curando, sendo uma pessoa mais sábia. E que com tolo não dá para se discutir, porque se você vai se tornar tão tolo quanto ele, né? Mas o que eu quero te dizer que aconteceu ali? Eu fui assim, na minha língua paulista, esculachada. Mas porque se você tiver que morrer, vai ser dentro de casa, vai ser na rua.
E aí, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque aí no domingo, eu quero ver se eu acho esse trecho antes de postar, senão eu vou postar e depois eu falo para vocês assistirem o culto de domingo do pastor Lucas Torres, muito sábio, meu pastor. Aprendo muito com ele, mal ele sabe. Mal sabe ele. E esse amigo que nos deixou tinha a mesma idade que ele praticamente. E ele conta de uma outra forma, falando de um contexto de novos frutos, o que você vem plantando nesse mundo, né? E ele conta esse momento do livro de Esther. O homem mais poderoso da Pérsia não foi morto porque casou com a pessoa certa. Esther tinha um tio chamado Mardoqueu, que ouviu um plano para matar o rei. Casou com a pessoa certa, não morreu no tempo errado. Há um destino que Deus colocou, mas você pode proteger do que essa desgraça não acontecesse, entende? E é isso que eu quero dizer para vocês quando a gente fala sobre luto. Você não tem nem o direito, quem dirá a sabedoria, de julgar o que aquela pessoa sente. Sentimentos, eu poderia falar de forma técnica aqui perfeitamente sobre o que são sentimentos, crenças, mas eu quero falar de forma religiosa, que seja o nome que você dê. Mas sentimentos, se eles existem, é porque alguém nos deu o poder de sentir alegria, tristeza, raiva. Então todas são boas, porque senão aí sim você tá duvidando do que Deus criou. Então a raiva, ela existe, a dor, ela existe, a tristeza existe, a alegria existe. Todas são boas, porque foi Deus que criou. Agora, saber medi-las, saber controlá-las, aí sim a carne precisa às vezes entrar em ação. Então eu tô com raiva, quero matar alguém, não vou matar, porque a carne tem as suas consequências depois. Então, tanto a carne quanto o espírito. Então, o que eu quero dizer? Não julgue o luto de ninguém. Não julgue. Se você não sabe lidar psicologicamente com conhecimento, estudo, não julgue. A dor não é para ser sentida o resto da vida. Mas a gente não sabe o grau de intimidade e amor que aquela pessoa tem pela outra. Até porque, se a pessoa questiona, quando eu falo que eu não quero que meu marido corra ali para não correr riscos, por que você, quando tem um filho pequeno, fala para ele não colocar o dedinho na tomada porque tem riscos? Não tem medida, gente. Amor não se mede. Agora, talvez essa pessoa não tenha sentido um amor verdadeiro. Porque Deus coloca na gente o amor verdadeiro. Ele sim nos amou de tal maneira que deu seu Filho único em remissão dos nossos pecados. Então, se você não entende o que é amor, às vezes melhor não falar. Não fala. Então, não tem dois pesos, duas medidas. Se você fala para aquele teu filho não pegar o teu carro com 15 anos de idade porque corre o risco de um acidente, eu também tenho o direito de falar para quem eu amo que aquilo me dói. Como falei. E mesmo assim ele correu pela segunda vez. E tá tudo bem. Só que quem vai sentir a dor depois sou eu. Não é você. Não é quem julga. Não é que nem eu dói. Sabe por quê? Porque eu amo de verdade. Eu amo meu marido me ama, a gente tem um relacionamento feliz. Quando eu falo não julgar o luto dos outros, também não diga que o teu é maior ou menor, porque para mim não interessa se o teu é maior ou menor. Eu tenho conhecimento de causa de luto, não só pelo tanto que eu venho estudando ele desde 2015, mas eu tenho porque eu acho que eu tive uma das maiores perdas da vida. Mas eu não julgo que a minha perda é maior você que perdeu um pai, você que perdeu uma mãe, e até sabendo que a lei da natureza é essa, na lei natural. Os pais vão antes dos filhos, mas não. No meu caso foi diferente. Eu enterrei uma filha. E acho que é um pouquinho dolorido isso, se você é mãe ou pai, sabe o que eu tô falando. Então, não julgue se a sua dor é maior. Às vezes você perdeu um pai, mas eu enterrei meu pai há 2 meses e não tô assim. E às vezes você nem tinha tanto esse amor.
E que pena, porque a gente não consegue medir a forma de criação que você teve, de pai e mãe, se você foi amado ao ponto de sofrer, como eu tenho uma amiga que perdeu a mãe e ela não consegue, ela vem vivendo, ela não consegue tirar essa dor e tá tudo bem, a gente tem que respeitar, porque eu não sei o nível de amor e contato diariamente que ela tinha com essa mãe, porque eu não tenho, não é porque eu vou medir em cima do meu sentimento. Então não julguem, não julguem. E se você for da igreja, eu ainda tenho a humildade de dar essa dica, de tomar cuidado. Porque eu sou uma pessoa, assim, que já sofri muito, sofro ainda, né? Ontem ainda o Senhor, o Espírito Santo me tocou ontem no culto de uma tal forma que eu nunca senti. Eu parecia uma criança querendo um colinho de pai. Mas eu tenho um pastor, uma pastora que eu respeito e ouço muito. Então, se essa pessoa falasse com uma pessoa, às vezes, que não tem esse discernimento, ainda que vai para um culto por pessoas e não por Deus, essa pessoa nunca mais aparece ali. E assim, eu posso, às vezes, até agradecer pessoas como essa que falou comigo por falar assim, porque talvez eu teria mais clientes, como venho tendo, que são machucadas pela igreja e eu consigo restabelecer esse amor por Deus. Mas talvez muitas igrejas não tenham essa Luciana. Então, atenção. Se você é da igreja, olha, se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, que eu, com muito amor e respeito, vou explicar um pouquinho como é essa forma de lidar com o luto. E como você pode lidar com a sua equipe, como você pode lidar como líder. Gente, vocês não podem julgar o sentimento dos outros. E dito isso, eu vou finalizando esse vídeo, mas era só uma forma de alertar igrejas, comunidades, todo lugar que você lidar com pessoas, você tem que ter esse feeling. Porque pastorear, liderar, comandar, seja o nome que vocês possam dar ao teu cargo, é muito além de resultados, é muito além de um sorriso e dizer, uau, tô aqui se você precisar. Porque muitas vezes alguém vai precisar de você e não é somente para ouvir as lamúrias da sua vida, e sim para falar. 2 ouvidos e uma boca. Vamos ouvir mais e falar com sabedoria. Obrigada.